música de segunda-feira, é isso? Não temos a música de segunda-feira? Hoje o programa tá daquele jeito, hein? Que isso? Hoje o negócio desandou aqui. O que aconteceu? Não passaram a música aí também? Vamos cantar. Brincadeira, hein? Brincadeira. No retorno do break a gente põe a música, né? Porque a gente tem que começar a segunda-feira daquele jeito. O Miller tá querendo dançar aqui. Demorou, pô. Segunda-feira, Gazeta Esportiva na área, com muita informação, com muita opinião, com descontração pra você. Boa noite. E comigo aquela dupla de sucesso, dupla peso pesado de craques. Boa noite, tetracampeão Miller. Boa noite, nosso xerifão do Mesa Redonda, Osmar Garrafa. A gente começa a semana do jeitinho que a gente gosta, com muito assunto, além dos jogos da rodada do final de semana. Tem o Corinthians fazendo o anúncio oficial do Dorival Júnior como novo técnico. O Santos ainda atrás de um treinador para chamar de seu. O mau momento do Palmeiras atuando lá dentro do Allianz Parque. E o momento velocidade com o Rodrigo França. Nem precisa pegar o controle remoto, a gente volta já já, depois dessas dicas. Música, né? Música. Conhece essa? Ela é puro êxtase. Frejá, te amo. Êxtase. Você dançava essa, ô Miller, ou não? Vibes, that moves. O Miller Lamilight, vou falar pra vocês, conheço bem o jogador, hein? Começou o Gazeta Esportiva, agora começou o Gazeta Esportiva. E abemos técnico no Corinthians. O repórter Alexandre Silvestre tá lá, vai trazer as informações pra gente, é isso? Não, né? Porque ele tava viajando. Então, o que aconteceu? Na tarde dessa segunda-feira, o Timão usou as redes sociais para anunciar que Dorival Júnior é o novo treinador do clube. O ex-comandante da seleção brasileira assinou contrato até o final de 2026. 2026. O Corinthians joga contra o Novo Horizontino fora de casa, no jogo de ida, pela terceira fase da Copa do Brasil. Você vê, tinha gente pensando que ele não ia assinar depois dos 4-0. É piadinha interna. Não, ele já estava lá, viu tudo. É lógico, mas os caras tirando uma onda, né? O Dorival Júnior vai ter muito trabalho para acertar o Corinthians? Como é que é? Boa noite, Michele, Miller, você em casa acompanhando o Gazeta Esportiva. É claro que vai ter trabalho, o Corinthians precisa se organizar dentro de campo, esse era o maior problema já no finalzinho da era da família Dias. Precisa também de, pelo menos no meu entendimento, alguns reforços, isso eu já não sei se a diretoria vai entregar ao Dorival, mas vai ter trabalho sim, só que o Dorival é bom arrumador de time, bom arrumador de grupo, elenco, ele fez um ótimo trabalho no Ceará, não foi diferente no Flamengo, não foi diferente no São Paulo, só para citar esses três aí. E acredito que do jeito que tá, vai melhorar muito, não vai permanecer do jeito que tá, porque a coisa está feia. Até porque, Michele, a próxima janela, né, dá para contratar. E, sem dúvida nenhuma, o Dorival vai pedir novas contratações. É normal, né? É um pensamento dele, ter uma ideia de jogo. Já tem um time formado. Com certeza, ele não jogará com 3 atacantes de início, né? Até porque o Corinthians precisa reforçar o meio-campo. E o Dorival, ele foi campeão da Copa do Brasil com o São Paulo ou Grafa? Reforçando o meio-campo. E jogava só com o Lucas mais liberado. Então, acredito que ele vai fazer isso, até porque não tem o Garro ainda, mas ele vai dar muita chance pro Thales. Para os garotos da base, esses terão muitas oportunidades com o Dorival, até porque o Dorival gosta de jogar com 4 no meio campo e só 2 atacantes. O Tchoca na zaga pode ser um dos também que ganhe mais oportunidade, não é? O Tchoca depois que perdeu aquele... Foi lacrado pela família Dias. Tá encostado lá. O Thales Magno chegou num começo muito bom, não entendo porque também a família Dias... Quase não jogou. Que teve o seu mérito, não aproveitou tanto o Thales. A gente não tá no dia a dia, né, Miller, pra gente saber o que tá acontecendo. Mas o Dorival vai rodar esse elenco para extrair o que tem de melhor. E entendo de uma simples maneira que o primeiro passo dele é organizar o sistema defensivo do Corinthians. É o que precisa fazer. Bom, o repórter Alexandre Silvestre foi ao Rio de Janeiro, pegou a estrada e acompanhou ontem a derrota. Foi goleada, gente. Goleada para o Flamengo. Sob o olhar do técnico Dorival Júnior, o Timão não teve chance contra o líder do campeonato. A gente vai assistir. Prepara o sonrisal aí. Tá sem som aqui. Clássico nacional das multidões, colocando frente a frente as paixões da fiel torcida e da nação.
Flamengo do Felipe Luiz, jovem técnico, até cotado para a seleção. Corinthians do experiente Dorival Júnior, demitido pela CBF e que ainda não assumiu o timão, mas que marcou presença nas tribunas do Maracanã. Professor, já se sente mais um louco do bando? Estamos aí no grupo, estamos juntos. Expectativa, Dorival, para assumir o Corinthians? Vamos com calma aí. Assina segunda e treina o time quarta? Isso daí já está resolvido. Já está resolvido. Dorival Júnior veio nesse domingo ver o que está reservado para ele. A estreia do professor deve acontecer nesta quarta-feira, jogo do Coringão contra o Novo Horizontino, fora de casa. Dorival Júnior, tomara que faça um bom trabalho, que na seleção deixaram a desejar, né? Lá na seleção foi fraco, aqui nessa seleção não, que é o Corinthians. Espero que ele melhore esse time aí, que organize melhor o time, que esse time sofra menos gols. Estou botando uma fé. Eu ia perguntar sobre o técnico, mas tem informação mais importante. Qual que é? O casamento do ano, Leandro e Damares ontem. E hoje a lua de mel vendo o Coringão metendo aquele 2-1. Técnico novo, camisa nova, inspirada na de 2000. Antes de passar o bastão, o técnico interino Orlando Ribeiro barrou Félix Torres. André Ramalho, titular na zaga. Defesa alvinegra que não conseguiu parar a força ofensiva do Mengão. Logo aos 4 minutinhos, Everton Cebolinha fez Hugo Souza lacrimejar. Pressão violenta do rubro-negro. Na sequência, Pedro, de volta à equipe, acertou o poste. Assustado, Mateuzinho vacilou e a Arrascaeta tentou pegar o goleirão de calça curta. Carrilho decidiu então acordar o Rossi e mostrar que o Corinthians não estava dormindo. Pedro poderia ter ampliado o placar, mas faltou gente para ajudá-lo. Muito superior, o Flamengo não tardou para meter o segundo. Agora no outro canto, mérito do Arrascaeta. E num piscar de olhos, 3-0. Hugo Souza deve ter esquecido que não joga mais pelo Mengo. Pedro nem deu bola para ele. Se o Corinthians trincou já no primeiro tempo, Memphis Depay também, machucado, saiu mancando. Pedro quase fez mais um. Hugo Souza dessa vez salvou com o pé. Aos 2 do segundo tempo, Arrascaeta colocou no travessão. Aos 30 da etapa complementar, o VAR foi acionado. Pênalti sutil de Coronado em Arrascaeta. Pedro converteu, cravando o 4-0. Dorival Júnior não deve ter gostado muito do que viu, não. Mas nem sempre a primeira impressão é a que fica. Professor, como é que é entregar o bastão para o Dorival Júnior depois de uma pancada dessa, onde nada deu certo para vocês e parece que tudo aconteceu para o lado de lá? Boa tarde. É ruim, né? Eu conheço o professor Dorival há um bom tempo. Nós gostaríamos de ter entregado de uma maneira melhor. Mas infelizmente foi assim. Então a gente só pede desculpas ao torcedor. Complicado. Desculpas aceitas ou não, hein? Então, Michele, Miller, eu acho que penso que o Orlando nem deveria ter dado entrevista coletiva ontem, né? Na verdade, a coletiva deveria ter sido dada pelo diretor, pelo Fabinho. O Fabinho, o também Fabinho acho. soldado, falando, ó, Dorival tá aqui, Dorival vai, amanhã te assina o contrato. A bucha né? que o Orlando tá pegando. Por que o Tite não veio? O Tite não veio por isso, isso e isso. O Dorival foi contratado por isso e isso. Os planos que definimos com o Dorival são esses. Claro que não gostaríamos de ter perdido como perdemos a partida, mas o Orlando tem muito pouco a falar. E, assim, o menos conhecedor do futebol fez a leitura do jogo. O Corinthians não tinha o meio campo, não dava para entender o Carrillo jogando lá pelo lado direito, aberto. A gente sabe que ele é um cara que, além de ser um cara que rouba a bola, é um cara que sai em profundidade, que sai para meter uma bola para o Memphis, meter uma bola para o Yuri. E o Corinthians só tinha 3 homens no meio campo contra 4 bons jogadores do Flamengo e foi um amasso. Foi um amasso. Outra coisa, só para finalizar, é inquestionável o resultado. Muita gente querendo crucificar o Hugo e tal. Gente, o Hugo, se tem alguém que tem crédito nesse elenco, é o Hugo. O que o Hugo fez com o Corinthians no final do ano passado, já no começo desse ano, na decisão contra o Palmeiras, não vão querer pegar no pé do Hugo pelo erro que ele cometeu. Erro de saída de bola, a gente discutiu ontem no mesa. Ali era uma bola para você jogar à frente, mas há um exagero
de que o goleiro tem que jogar com os pés e acaba acontecendo esse tipo de erro. Mas tranquilidade, Hugo, ele tem muito crédito, viu, Miller, na minha opinião. Exatamente. Bom, o auxiliar técnico, né, ele foi mal nas suas declarações, né? Acho que ele poderia ter reconhecido, né? Olha, a gente não foi bem hoje, o Flamengo foi muito superior. Se ele falasse assim, está tudo legal, tudo bem. Mas agora, Michele, o que eu vejo é o seguinte, não adianta você... Ó, eu jogava no Palmeiras em 95 e o nosso time era bom, hein? Era Edilson, Rivaldo, Antônio Carlos. E nosso time no Campeonato Brasileiro a gente não estava bem. Por quê? Ele estava passando um momento, uma fase ruim, 2 derrotas consecutivas. E a gente ia jogar no Maracanã contra o Flamengo. E o Carlos Alberto Silva era o treinador. Aí nós nos reunimos no hotel, eu chamei o pessoal no meu quarto, todo mundo, falei, o negócio é o seguinte, hoje, amanhã, a gente vai fechar a casinha e vamos jogar no erro do adversário. Não vamos medir força, porque a gente não está numa fase legal. Vamos ser humildes. Faltou isso, né? Na humildade, ganhamos de 2-0. Ó. Joga na velocidade, tinha velocidade. Então Você vai querer fazer trocação com o Flamengo? Não adianta você medir força com o Flamengo. Mas será que alguém chamou e teve essa conversa ou ficaram no WhatsApp, cada um no seu quarto? Não, esquece. Ninguém teve Entendeu? essa conversa. Até porque... Falta essa quando eu liderança. falei ontem, Michele, quando eu falei que o Ranieri estava que nem uma barata tonta, é porque ele estava sozinho, sem a ajuda do Bidon, nem o Garrido, né? Garrido. Eles ficaram abertos. E o meio-campo do Flamengo é fechado, compacto. Vinha em bloco. Só o Pulga que mantém a posição. Guarda, porque é o primeiro volante. Agora o resto, Arrascaeta, De La Cruz e Gerson, encosta na linha eles de frente, se movimentam, né? não guardam posição. Entendi. E o Wesley passa por fora, passa por dentro, quer dizer... Então, acho que outra estratégia também do treinador, no auxiliar, foi o seguinte... Eu tenho que olhar o seguinte, o Romero tem 30 e poucos anos, já está em final de carreira. O Ayrton Lucas tem 23. Não dá para você não vai, jamais você vai conseguir marcar um lateral assim. Então, eu acredito que todas as estratégias ontem do Corinthians, não só tática, mas de posicionamento, deram errado. E não precisava. O Ramon Dias, com todas as suas limitações, o que ele fazia, Michele? Ele fechava Muitas o campo, vezes ele fechou. com 3 volantes, e o Garro estava jogando ainda, né? O Garro metia a bola pro Yuri e fazia o gol. Jogava por uma bola só. Ele então, até exagerava, né? Exatamente. Nesse conceito. Em certas uma coisa partidas. é você jogar fechado contra o Flamengo numa circunstância, armar uma jogada de contra-ataque. Outra coisa, você pegar um time de menor capacidade, como foi na Sul-Americana, né? E na própria pré-Libertadores, também jogar fechado. Ele exagerava nisso, mas o Miller está coberto de razão. Então o Dorival, Michele, a primeira coisa que ele vai fazer é aquilo que o Garrafa falou. Ele vai ajeitar a defesa, vai mudar. Ele vai fechar o meio-campo, vai mudar. O Depay não terá mais cadeira cativa, porque ele vai tirar o Depay durante a partida. Com certeza, não pode ser insubstituível ninguém, não. Então ele vai fazer isso e vai dar chance pra molecada, porque se não tiver força no Campeonato Brasileiro... Tá certo. Bom, agora é hora de mostrar a derrota do Santos pro Red Bull Bragantino. Olho na reportagem do Salazar. Cenário pré-jogo de Santos e Red Bull Bragantino. Do lado do Peixe, muitos desfalques, técnico interino, estádio meio vazio e zona do rebaixamento. Do lado do Braga, time embalado, na cola dos líderes do Brasileirão. Mas a gente sabe que no futebol tudo pode acontecer. É verdade, mas dessa vez o favorito foi lá e venceu mesmo. Pro azar dos santistas, que até criaram algumas chances de gol antes do Bragantino tomar conta do jogo. A partir dos 30 minutos, ainda do primeiro tempo, o Santos se perdeu em campo. E Gabriel Brazão foi o responsável por manter o 0-0 até o intervalo. O goleirão deu chance para o Peixe se arrumar para o segundo tempo, mas não rolou. Até teve esse chute de pituca, mas logo depois, Luizão errou na frente de Vinicinho e Sacha. Com toda a liberdade do mundo, bateu no ângulo. É a lei do ex, não tem jeito. Sacha contra o Santos sempre tem gol. A partir daí a torcida perdeu a paciência e o Guilherme virou o alvo. Essa perseguição só parou quando César Sampaio sacou o atacante. Adiantou? Não, piorou. Dessa vez o vacilo foi de Tiquinho. A bola chegou em La Quintana, Brazão foi mal e o Red Bull Bragantino abriu 2-0 em plena Vila Belmiro.
No último minuto, David Washington descontou, mas não impediu a derrota nem os protestos da torcida. Alvo da revolta dos torcedores, Marcelo Teixeira teve de esperar a Vila Belmiro esvaziar para chegar ao vestiário dos atletas. A coisa não está tão, assim, trágica como aparenta, né? Assim, a gente está só no começo da competição. É lógico que é uma competição muito traiçoeira, a gente tem que abrir o olho. Esses pontos que nós perdemos aqui vão pesar muito mais, o dobro, o triplo, eu acho, daqui para frente. E aí, o que vocês acharam do Santos? César Sampaio lá no Peixe, provavelmente vai ser efetivado no cargo. Então, o Sampaio é o menos culpado de tudo que está acontecendo lá. Ele está dando a colaboração dele, não é fácil. O Neymar parece que tinha escalado um time na rede social e foi esse time que coincidentemente jogou, isso é meio estranho. E se foi, ele já começou mal a carreira de técnico, né? Porque ele escalou um time que perdeu. Não sei, mas ele e o pai dele têm a chave do Santos, isso é claro, é notório. E voltando ao Sampaio, o Sampaio não tem ele, propriamente dito, numa condição para poder ajudar os jogadores do Santos. Agora, o Sampaio, inteligente como eu discordo um pouquinho do discurso dele. A situação não é desesperadora. Não, talvez não seja desesperadora, mas ele é muito preocupante. Ela é muito preocupante. O Santos é o penúltimo colocado na classificação do Campeonato Brasileiro. O Santos está voltando de uma Série B. Daqui a pouco bate o trauma, não tem jeito, bate o trauma. O Miller sabe como é que é. Uma coisa é, com todo respeito, é uma equipe de menor expressão estar na zona de rebaixamento. Outra coisa é um time grande, com uma camisa pesada como a do Santos, na zona de rebaixamento. E quando chega na zona de rebaixamento, as coisas começam a acontecer, a cobrança vem, tá todo mundo falando, e aí o time fica patinando para tentar sair. A resposta tem que ser imediata. E eu acredito que tem que se dar aí oportunidade para a sequência do Sampaio, até porque financeiramente o Santos tem a multa para pagar, senão não consegue contratar outro treinador, segue a vida aí, mas tem que reagir dentro de campo, Miller. Se você disse que o Corinthians precisa melhorar a defesa, imagine a defesa do Santos. O que tem que fazer? É começar pelo goleiro. Acho que o Santos não tem goleiro, não tem defesa. O meio-campo também do Santos é um meio-campo frágil, que não protege a defesa. Quando o meio-campo não protege a defesa fica vulnerável. Olha só, 3, 4 vezes, 5, o Bragantino chegou no gol do Santos e chegando com perigo. Poderia ter sido mais, porque o Bragantino jogou muito mais que o Santos, até porque abriu 2-0. Então, eu acredito que, já falei e vou repetir, Michele, Rafa, o Santos precisa contratar um treinador. Não é o momento para o César Sampaio assumir. Não adianta que, como você falou, a situação é de emergência. Precisa contratar um treinador urgente e precisa, na janela, reforçar urgentemente. O treinador não faz gol. Não, exatamente, mas precisa contratar um treinador. Comandante, claro. Exatamente. Não adianta. Você é Sampaio, da casa, todo mundo gosta dele. Mas tudo bem, vai ficar com o Sampaio? Se for ficar com o Sampaio, tem que definir. O Sampaio é o novo técnico do Santos. É o primeiro passo. Mas só que quando o presidente fala assim, olha, ele vai ser efetivado por uma semana. Deu um prazo de validade para ele. Quer dizer, significa que ele não vai ficar. É um interino. Então acontece o seguinte, Rafa, contrata-se um treinador e com um treinador. É errado fazer isso, mas já começou o campeonato. Contrata-se um treinador e agora você precisa de que reforços? E vá atrás de reforços. Porque todos os times na Série A, eles precisam, com exceção dos que nós sabemos, precisam de dinheiro. O Santos não tem dinheiro, mas faz parceria. Aí cabe a parceria. Em contratação, Michele, senão vai ficar pelo caminho de novo. O brasileiro não aceita desaforo. E não pode, né? Esses tropeços, tá no começo ainda, não sei o quê. Mas depois lá na frente manda conta, mas essa poupança de derrota ou vitória no começo faz a diferença lá na frente. Com certeza. E não tem. E o time grande, Michele, não sabe como sair da zona de rebaixamento. Bom, a gente segue falando com o Santos, agora ao vivo com o Salazar, direto da nossa redação. Boa noite, Salazar. Como é que tá a situação do novo treinador do Peixe, hein? Boa noite, Michele. Para você, para todo mundo que está acompanhando o Gazeta Esportiva, olha, a situação do novo treinador do Peixe eu já vou explicar, porque antes a gente tem que deixar uma coisa bem clara aqui. O César Sampaio quer sim ser efetivado. Aquela dúvida já não existe mais. Isso ficou muito claro ontem, depois da derrota do Santos na entrevista coletiva. Dá uma olhada. Dentro do contrato que eu assumi com o Santos,
constava essa possibilidade, né, de estar à frente da primeira equipe interinamente, né? E nós sabemos que nossa vida ela é pautada por resultados e eu concordo com isso, né, que isso acho que pesa na decisão, mas eu desde do primeiro minuto que eu que eu tomei a decisão de vir para o Santos, eu tive muito claro para onde eu estava vindo. E desde o primeiro dia, do primeiro minuto que eu cheguei aqui até agora, eu estou aberto a ajudar. De verdade, cara, do fundo do meu coração, eu não tenho problema nenhum. Assim, não tem preocupação nenhuma. Eu não quero ser um problema ou uma preocupação para o Santos. Eu quero só ajudar, cara. Estou aqui só para expor o que eu tenho de melhor. Você caiu meio que numa fogueira, né? Assumiu o time já numa... Cara, eu não... De coração mesmo, cara. Eu tô de boa aqui, cara. De coração. Não, vou parece assim que estão me crucificando. Cara, eu tô dando o meu melhor, cara. Não, assim, não é isso, nem não. Fogueira. Mas não é fogueira, não. Pra mim não é, cara. É gratidão. Se você gratidão pergunta... Não, e de forma prazer. geral. Eu me sinto, sim, apto aí junto com os meus pares, né, desenvolvermos soluções, cara. Tá aí, César Sampaio, não tá fugindo da raia, tá querendo assumir de verdade o Santos. Ele será o técnico do Peixe na quinta-feira, jogo de ida do mata-mata da terceira fase da Copa do Brasil, Santos e CRB na Vila Belmiro, quinta-feira, no dia do feriado, e vai ser o César Sampaio, independentemente do que acontecer nos bastidores. E nos bastidores, o Santos tem um grande problema para resolver, porque o contrato do Pedro Caixinha não previa um valor de multa rescisória. Portanto, segue o que está escrito na legislação, que diz o seguinte: se você demitir um técnico, você tem que pagar o contrato inteiro. Então, quantos meses faltavam para o técnico, para o Pedro Caixinha encerrar o contrato com o Santos? Até o final de 2026. Quanto ele ganhava? Você soma os valores, tem que pagar para o Pedro Caixinha. Olha o tamanho do problema. A informação dos bastidores é que o Santos chegou com ele a um número comum para diminuir esse prejuízo de 18 milhões de reais. Só que o Santos ofereceu um pagamento em 3 anos e o Caixinha se disse ofendido pela proposta do Santos. E o Peixe não pode regularizar ali, não pode contratar, colocar no papel a contratação de nenhum técnico até que ele se resolva com o Caixinha. Precisa chegar a um acordo. Não é que tem que pagar, precisa chegar a um acordo com o Caixinha. Só depois disso o Santos vai poder contratar um técnico. Só que vai ter que arrumar muito dinheiro. E a informação de última hora, cerca de 100 torcedores do Santos aproveitaram uma brecha em um dos portões do CT Rei Pelé agora à tarde. Ia ter um amistoso por ali. Invadiram o CT Rei Pelé, o policiamento foi convocado. Houve uma reunião ali de cerca desses 100 torcedores com o elenco e comissão técnica do Santos. Muita pressão, clima tenso dentro do CT, com muito policiamento, mas não houve nenhum tipo de agressão física. E depois eles deixaram o CT acompanhados pela polícia e tudo foi resolvido da melhor maneira possível, mas houve sim essa invasão agora há pouco lá no CT Rei Pelé, Michele. Bom, e agora sim, vamos comentar sobre o Santos. O Pedro Caixinha está no direito dele, não tá? Está no direito, o Santos tem que acertar. É o maior problema do Santos. Para mim é isso, liquida a conversa aí. Mas eu não concordo com as declarações do César Sampaio. Não concorda? Não concordo. Por quê? Não, porque o repórter fez uma pergunta para ele e respondeu outra coisa, né? Então, eu acredito que se ele quer ser o treinador do Santos, se vão efetivá-lo mesmo, claro que quinta-feira ele pega uma mão com açúcar, CRB, só que não é o Campeonato do Santos. O Campeonato do Santos é o Campeonato Brasileiro. A Copa do Brasil é uma outra coisa. Uma outra coisa. Pega o CRB, vai vencer, vai dar uma goleada, mas isso não vai mascarar os problemas do time. Acho que o time do Santos tem muitos problemas para a temporada, que é longa, desgastante, é difícil. E com esse time e o treinador César Sampaio não vai se resolver. Eu também acho que o César Sampaio, não sei se ele tem o perfil. Não está preparado para ser um treinador, para pegar um time grande assim. Que precisa, nesse momento, da rédea, né? Aquilo que acontece, Michele, quinta-feira, ganha do CRB, 3-4-0. Aí tu não vai se iludir, olha, agora vai. A realidade do Santos, como eu disse, é campeonato brasileiro que está lá na última colocação e é difícil sair.
Bom, o Palmeiras desperdiçou a chance de continuar na liderança do Brasileirão, mesmo jogando, gente, em casa, dentro do Allianz Parque. O Verdão perdeu para o Bahia, do técnico Rogério Ceni. Dá uma olhada. Palmeiras e Bahia fizeram um primeiro tempo bastante movimentado no Allianz Parque. Foram no mínimo 2 oportunidades claríssimas de gol para o Verdão, uma com o Maurício e outra com o Flaco. E uma chance gigante para o Bahia no vacilo do Giai. E ó que o segundo tempo foi mais ou menos na mesma linha, viu? O William José quase abriu o placar para o time visitante nessa bomba que ainda tocou no travessão depois da defesaça do Everton. Já com o Vitor Roque e o Estevão nos lugares do Felipe Anderson e do Facundo Torres, o Verdão teve tudo para fazer o 1-0 com o próprio Estevão. E com o Flaco Lopes na sequência da defesa do Marcos Felipe. Aliás, essa cabeçada do Flaco só não foi parar no fundo da rede porque a sorte ajudou o Bahia. Detalhe para o cruzamento milimétrico do Paulinho, que tinha acabado de entrar na vaga do Maurício. O Vitor Roque, por pouco, não marcou o primeiro dele com a camisa do Palmeiras. Até que aos 47 do segundo tempo, o Kaique tabelou com o Cauli e fez o gol do tricolor baiano. 1-0 Bahia e fim de papo. Acho que nós defendemos bem, mantivemos nossa estratégia defensiva como em outros jogos e a dedicação de todos. Não é simples, não é fácil você vencer o Palmeiras aqui diante da sua torcida. Ficamos tristes, mas o contexto do jogo acho que foi... criamos bastante e não fomos eficazes. Acho que nos faltou um bocadinho de ser menos afobados dentro da área, um bocadinho mais calma. Futebol é isto, é eficiência, é eficácia. Como te disse na primeira parte, jogo equilibrado. Segunda parte, Palmeiras foi melhor, mas perdemos o jogo. E essa derrota do Palmeiras, hein, gente? Caiu mal, né? Caiu também, foi ruim, foi feio, né? Foi estranho perder. O time do Rogério é um time muito bem acertado. Foi um jogo, foi um dos melhores jogos do campeonato. O Palmeiras poderia ter vencido o jogo, é verdade, mas o Bahia fez por onde também. Tivemos oportunidade de ambos os lados e, como diz o Abel, o Bahia foi efetivo mesmo que nos acréscimos finais da partida. E leva o Bahia 3 pontos que o sobe na tabela de uma forma assustadora. O Bahia era o primeiro fora da zona de rebaixamento. O Bahia vem, Miller, em 3 vitórias consecutivas. É líder do grupo mais difícil da Copa Libertadores da América. O grupo do Bahia é conhecido como Grupo da Morte. E o Bahia está na liderança do grupo. Então, o trabalho do Rogério tem que ser olhado com muito carinho e com muito respeito. O Rogério está entre os melhores treinadores de futebol brasileiro. Já no ano passado, o Bahia fez uma boa campanha no Campeonato Brasileiro. Já no ano passado. Agora, é um jogo, Michele, tipo assim, o Bahia foi lá e fez. Que nem na final do Campeonato Paulista. O Palmeiras massacrou o Corinthians, numa bola e o Roberto foi e fez o gol. Foi assim. Foi a mesma coisa. Então não dá pra se desesperar, o torcedor palmeirense, porque o Palmeiras jogou bem, criou as melhores oportunidades. Então foi aquele jogo que perdeu, mas jogou bem. Então significa que o time do Palmeiras, nas próximas partidas, rodadas do Campeonato Brasileiro, ele tem muita qualidade, tem muito pra dar pro seu torcedor dentro de campo, porque tem muita qualidade. Foi uma bobeada. Aquele acidente de percurso. Acontece. Mas que não vai comprometer o trabalho do Abel. Chegou a hora de acelerar com Rodrigo França. E o Momento Velocidade. Pode rodar a vinheta. Momento Velocidade. Muito boa noite, Rodrigo. Seja bem-vindo ao Gazeta Esportiva. Teremos homenagem ao Senna nessa quinta? Isso mesmo. Boa noite, Michele, Garrafa, Miller. Para você que está assistindo o Gazeta Esportiva, uma homenagem muito justa, né? Aliás, em Interlagos, porque vamos estar lá, inclusive, fazendo a cobertura do Ayrton Senna Racing Day. É um evento que já é bem tradicional para celebrar o legado do tricampeão mundial de Fórmula 1. Nesse dia 1º de maio, o autódromo vai receber corridas a pé, Michele. Não é corrida de carro, vai ser corrida a pé, além de exposição de itens do piloto em uma exposição exclusiva. E por falar em Fórmula 1, nesse domingo teremos o GP de Miami, onde a McLaren, a equipe dos 3 títulos mundiais do Senna,
é a grande favorita. Vale lembrar que no ano passado eles já ganharam e esse ano estão liderando o campeonato. O Oscar Piastri é o primeiro no Mundial e o Lando Norris, seu companheiro de equipe, logo atrás em segundo. E o Max Verstappen é o terceiro colocado com a Red Bull e também pode aprontar aí uma surpresa com base no talento dele. E depois dessa bela e merecida homenagem à Senna em Interlagos, o autódromo vai receber nesse fim de semana a abertura da temporada 2025 da Stock Car. É um ano cheio de novidades com os novos carros da categoria, né? A gente já mostrou um pedacinho aqui. E quem conta pra gente essa expectativa é o atual tricampeão Gabriel Casagrande. Bom, entrando em mais uma temporada da Stock Car, vai ser a minha 12ª temporada. Muito animado, como o mais jovem tricampeão, agora entrando em mais um ano com o alvo nas costas, todo mundo querendo nos destronar, mas estou muito confiante, muito animado pelo trabalho da equipe. A gente segue com a mesma equipe, a Matheus Vogel, que foi onde eu conquistei os 3 títulos. Só tenho a agradecer a todos os patrocinadores por mais um ano de confiança no meu trabalho, no trabalho da equipe. Conto com a torcida de todo mundo aí para que a gente possa driblar todos esses desafios e alcançar os melhores resultados. Valeu e que nós tenhamos uma excelente semana. Aê, Gabriel, valeu, gremista. Gostei dele falando isso, né? Que ele é o alvo, né? Todo mundo querendo chegar na frente dele. Enquanto o Casagrande está buscando o tetracampeonato, vai ter pilotos fazendo a sua primeira corrida de Stock Car na carreira. É o Rafael Reis, que a gente viu aqui, Michele, ainda adolescente, com 14, 15 anos, competindo no kart e agora vai realizar seu grande sonho nesse domingo com a equipe Bradesco Car Racing Sterling. Fala pessoal da TV Gazeta, sou Rafael Reis. Bom, estamos aqui no preparativo final, uma semana para a nossa estreia na Stock Car. Estou muito feliz, queria agradecer ao Banco Bradesco que está me dando essa oportunidade de realizar esse sonho desde criança. Conto com a torcida de todos vocês, se Deus quiser vai ser uma boa etapa para todos. Legal, Rafa. O Rafa que continua andando de kart, mas agora vai ser piloto da Stock Car, muito legal ver essa evolução. Carro. E a equipe Car Racing Sterling é uma das novidades desse ano da Stock Car. Além de ser a equipe mais jovem, a mais nova do grid, né, que foi fundada esse ano, ela é também a mais jovem, Michele, com a menor média de idade dos 4 pilotos. E quem explica pra gente isso é o CEO do time, o Paulo Reales, que também está estreando como piloto na Porsche Cup e contou pra mim lá em Interlagos o que é mais difícil, pilotar ou ser dono de equipe. Cara, é mais difícil ser dono de equipe, porque você tem que ficar lá esperando, vendo o que está acontecendo, você não tem muito o que fazer pelos pilotos, você sofre torcendo, são 4 carros, 4 pilotos para você torcer, aqui tá tudo na sua mão, então você freia, você acelera, você fica chateado com você mesmo, você tá feliz com você mesmo, então acho que domingo vai ser mais difícil, mais ansiedade. E a gente apostou na molecada, porque a gente acha que eles trazem uma energia nova, então assim, para nós é uma aposta muito positiva, a gente está muito feliz com o grid que a gente tem, empolgados e torcer para Car Racing. Legal, vamos torcer. Para mim é mais difícil pilotar, viu, Michele? É mais fácil ser jornalista, que eu domino bem a área, pilotar é mais complicado. Mas a reportagem completa com o time Bradesco Car Racing na Stock Car, você vai conferir nesse domingo aqui na TV Gazeta. Nesse domingo, 11 da manhã, Michele. 11 da manhã, 11 então. da manhã, matéria sobre a Car Racing e também os vencedores da Copa São Paulo Bradesco de kart na Granja Viana. Beleza, Rodrigo. Então, domingo, 11 da manhã, tem Momento Velocidade aqui na Gazeta. Obrigada, viu, Rô? Obrigado, até a próxima. Beijo, até a próxima. Olha, o São Paulo ficou no empate com o Ceará no sábado na Arena Castelão. A boa notícia para a torcida tricolor foi o gol marcado pelo garoto Rian Francisco, que vem crescendo nas chances que ganha no time profissional. O técnico Zubeldia falou sobre as oportunidades que ele está dando para os jovens de Cotia. Se liga. Siempre he dicho que promocionar jóvenes o poner jugadores jóvenes es una planificación. ¿Por qué es una planificación? Porque después durante la temporada, si vos no tenés un número muy grande de jugadores dentro del plantel y vos tenés jugadores jóvenes dentro de un cierto número de jugadores en el plantel, vos les podés ir dando oportunidades a los jóvenes. Por eso Alves está jugando, por eso Ferreira está jugando, Luca, y por eso Rian está jugando. Entonces, estamos contentos por isso. E aí, Garrafa, você achou do Zubeldia, Miller? Então, é o que a gente até disse no Mesa Redonda ontem, ele meio que de forma forçada, o Zubeldia, é a opção do treinador, ele não gosta muito de aproveitar os garotos da base. Vinha trabalhando com os Cobras.
Mas agora, Caleri machucado, jogadores contundidos, Lucas, Oscar, os garotos da base estão entrando e estão correspondendo. No momento de dificuldade do São Paulo, os garotos estão correspondendo. Esse Lucas Ferreira, um belíssimo jogador, inclusive o São Paulo já está tentando a prorrogação do contrato dele, porque o contrato do garoto da base é muito acessível aos clubes aqui no Brasil. E o São Paulo vai dar um aumento para ele, para elevar o valor da multa. Ele realmente é um cara vertical, como disse o Miller ontem no programa, um cara que vai para dentro, vai para cima, não é? E o Rian é aquilo que a gente está falando há muito tempo. Futebol, Miller, é momento. O garoto está pedindo passagem, não importa se é garoto, está pedindo passagem. Ele fez uma Copa São Paulo espetacular. O cara estava chamando o gol, no aspecto positivo. Aí o Zubeldia falou, não, temos que ter muita calma. Foi com calma. Chegou a oportunidade e o garoto respondeu novamente. Num futebol de poucos talentos, o que você tem que fazer? É não vacilar, aproveitar esse momento do jogador. Certeza. E o São Paulo, é claro, que fica numa expectativa ainda muito regular dentro do campeonato. São 4 empates e uma vitória. Muito pouco, né, Miller? Exatamente. Precisa melhorar no Campeonato Brasileiro. Precisa vencer no Campeonato Brasileiro. Uma vitória só, muito pouco, né? O Campeonato Brasileiro que é difícil, mas, como você bem disse, o Zubeldia foi obrigado a colocar, né, pela circunstância, a garotada. O Lucas Ferreira, com certeza, ele está mais pronto que o Rian, até porque são jogadores de qualidades diferentes, né? O Lucas Ferreira é um jogador no mano a mano, ele vai muito bem. O Rian é de finalização. Claro que o Rian é a primeira partida, ele precisa jogar mais. Assim como o Lucas Ferreira vem jogando bastante, o Rian também precisa jogar mais. Acho que chegou a hora, como você falou, da garotada assumir, né, a responsabilidade de jogador grande, de time grande e pegar a camisa de titular. O Rian precisa jogar mais como o Lucas Ferreira vem jogando. Só assim ele vai demonstrar o seu real valor. Agora, o que chama a atenção, Miller, é que o São Paulo, não só no jogo de sábado contra o Ceará, o São Paulo, inclusive, ele sofre o gol e depois ele imprime um ritmo de buscar, de intensidade, foi para cima, até chegar ao gol de empate. Mas no segundo tempo, nas últimas partidas do São Paulo, já depois aí dos 20 minutos, São Paulo cai de produção de forma vertiginosa. Esse é um problema que o Zubeldia tem que ficar atento com a comissão técnica dele. O São Paulo perde a intensidade depois dos 15, 20 minutos do segundo tempo. E aí ele às vezes sai na frente, não foi o caso, dessa vez ele teve um desgaste maior para chegar ao empate, mas quando ele saiu na frente em outras oportunidades, cedeu o empate justamente, no meu entendimento, até por essa queda física, né? Porque a maioria dos jogadores que estão jogando estão sem ritmo de jogo, não vinham jogando. É a falta de ritmo de jogo. O jogador vai cansar no segundo tempo, a perna vai pesar e aí não mantém o mesmo ritmo do primeiro tempo. Mas eu acredito que o São Paulo está demonstrando, Michele, que em pontos corridos ele não consegue ter a mesma performance do mata-mata. Nas Copas o São Paulo vai melhor do que no Campeonato Brasileiro. É verdade. Então vamos ver como é que está a classificação do Brasileirão depois da sexta rodada? Olha só, o Flamengo assumiu a liderança com 14 pontos, Palmeiras caiu para segundo, 13, mesmo número do Red Bull Bragantino. Aí na sequência estão Cruzeiro, Fluminense e Internacional. O Bahia está em sétimo, logo à frente de Botafogo e Ceará. E cadê o Corinthians, minha gente? Olha, o São Paulo é o 10º colocado. Aí você vira a página. Tem o Vasco em 11º e aí aparece o Corinthians em 12º lugar, 7 pontos. Os times que vêm na sequência são Juventude, Mirassol, Fortaleza e Vitória. Agora a gente vai para a zona de rebaixamento, que tem Atlético Mineiro, Grêmio, Santos e Sport. Nossa. Não, Santos pode esquecer. O Grêmio dificilmente Você está falando já há umas 3, 4 rodadas. Eu mandei uma mensagem para o Michele, falei assim, o Grêmio não vai... É verdade, não de vai... noite, na hora do jogo. O Grêmio não vai permanecer, difícil. Não tem time. Se não contratar... Ou na janela toma uma outra postura, é o que a gente falou. Grêmio, Santos, Atlético. Time grande, quando entra nessa zona aí, você viu que foi o Corinthians... Tem dificuldade para sair. Foi um parto no ano passado. Não consegue sair, não consegue, parece que não... É isso. Né? Vai tentar pegar fôlego, vem outra onda e vai, porque é cobrança, né, Michele? Santos tem que tomar cuidado, Santos tem que tomar cuidado. Bom, a derrota de ontem no Allianz Parque gerou reflexos, é isso? O que aconteceu? O que aconteceu com a derrota de ontem? Vamos seguir. A gente vai falar do que aconteceu ontem, né? Quando o Palmeiras perdeu para o Bahia, acabou ligando um sinal de alerta no Verdão. O que está acontecendo nos jogos do time como mandante? O José Paes tenta explicar nessa reportagem que você vê agora.
essa cena aí tem se repetido algumas vezes em 2025. A derrota de ontem para o Bahia foi a terceira do Palmeiras como mandante na atual temporada. Eu acho que conseguimos chegar, nós fizemos 15 finalizações dentro da área, acho que batemos o recorde, mas a verdade é que à baliza só foram 2. Antes do placar adverso desse domingo, o Verdão já havia perdido para o Novo Horizontino em Barueri e para o Corinthians no Allianz Parque no primeiro duelo da decisão do Campeonato Paulista. Só para vocês terem uma ideia, em 2024 inteirinho, o Verdão sofreu apenas 5 derrotas em 34 jogos como mandante. O Palmeiras tem apenas 52,7% de aproveitamento como mandante esse ano. São 12 jogos, sendo 5 vitórias, 4 empates e 3 derrotas. O time soma ainda apenas uma vitória em 4 partidas aqui no Allianz Parque. Se o desempenho nos próprios domínios anda ruim, o Palmeiras vem sobrando como visitante. O time de Abel Ferreira fez 13 jogos fora de casa nessa temporada. Venceu 10, empatou 3 e tem um aproveitamento de mais de 84%. Que o dever de casa seja feito em 2025. É esse o desejo dos palmeirenses de agora em diante. Muito bem. E aí? Ou seja, o Palmeiras, né, ele é alvo a ser batido. Todo adversário que vai enfrentar o Palmeiras vai criar uma dificuldade. Não foi diferente ontem contra o Bahia. Claro, o Palmeiras tem uma das equipes mais caras do futebol brasileiro, do futebol sul-americano, e tem que responder. O Palmeiras, num passado não tão distante, Miller, não oscilava tanto como vem oscilando agora. Mas essa oscilação me parece que passa muito mais por essa transição dentro do elenco, na formação de um time. O Abel está buscando um novo Palmeiras e, com isso, acaba em alguns momentos perdendo partidas das quais ninguém imaginava que fosse perder. Também é bom destacar que os adversários também se reforçaram. Os adversários também têm competência, né? Mas se você olhar, Michele, o Palmeiras é o vice-líder, invencibilidade na Libertadores, está vivo tanto quanto os outros, porque é começo de Copa do Brasil. Quer dizer, nos 3 campeonatos, o Palmeiras está bem. Bom, e Miller, por que às vezes em casa o time não joga bem? O São Paulo já teve essa fase no Morumbi, agora o Palmeiras está dando essas derrapadas. O que acontece? Mas, Michele, é normal? Eu acho que é normal por conta daquilo que eu te falei. O adversário também é um adversário forte. O Bahia, né? Exatamente. Vai vir Inter, virá Fluminense, Flamengo, etc., Atlético Mineiro. Então o adversário também é forte. E é claro, quando o Palmeiras perde para o Bahia e finaliza mais de 10 vezes e sufoca o adversário... Perdeu de pé. Exatamente. Aí eu fico tranquilo. Eu vejo que o Palmeiras não é uma derrota para ligar nenhum sinal. É para dizer que as lições são que a competência na hora da finalização, como o Abel disse, tem que ter calma, tem que respirar, que é o momento pleno. Na hora da finalização, você tem que ter calma para poder colocar a bola para dentro. Bom, foi o que aconteceu. Não colocou e perdeu o jogo. E a audiência qualificada aqui, mandando um beijo para você, abraço a todos nós. Paulo Sérgio. Ele tá lá em casa, o jogador também. Ele tá com saudade, o jogador tá com saudade de nós. Vamos falar do Corinthians que não vai dar tempo. Ó, o goleiro Hugo comentou a má fase no sistema defensivo. Bora conferir. Eu acho que faltou um pouco de atitude da nossa equipe sem a bola, principalmente. E aí gera espaço para o adversário qualificado, né? E aí conseguiram acertar a baliza de uma forma que eu não pude fazer a defesa. E como eu falei, a gente precisa corrigir esses erros o mais rápido possível para que a gente possa buscar objetivos que a gente tem, que são objetivos grandes no ano. Então a gente precisa ouvir o que o professor vai dizer e melhorar nesse sentido para que a gente não possa sofrer mais. Faz parte, eu sou goleiro, estou numa posição que não permite erro, né? Particularmente, individualmente, fiz um jogo sem erro algum, tirando esse.
como falei, sou goleiro, errei fatal. E agora é lidar com isso da melhor forma possível e entendendo que o futebol dá uma oportunidade para a gente se provar cada vez mais, e quarta-feira já temos um jogo importante. Bom, e o Silvestre conversou também com o atacante Romero ontem no Maracanã. Se liga no que o jogador falou sobre o Dorival Júnior lá no Rio de Janeiro. Sim, melhorar o time, né? Porque todo mundo tem que defender e todo mundo tem que atacar. Nós, atacantes, somos os primeiros que temos que defender, saber defender. E taticamente a gente tem que melhorar enquanto a isso. E com certeza o Dorival vai melhorar, como falei, um cara vencedor, um cara experiente, sabe o que tem que fazer. Venho com muita vontade, muita predisposição, pelo que ele falou dentro do vestiário, então isso vai ajudar bastante, animicamente, na confiança também. Mas como falei, não temos muito tempo de trabalho, já temos que reagir na quarta-feira, na Copa do Brasil. O Corinthians não dá tempo para alinhamento. Hoje a gente saiu derrotado, claro que temos muita coisa para corrigir, mas na quarta temos que melhorar e fazer uma melhor apresentação. Beleza, e aí? O Romero, ele dá sempre a cara a bater, né? Principalmente na derrota ele aparece, é líder, é craque de bola? Não é longe de ser um craque, mas é um cara esforçado, identificado com o Corinthians. Sabe dos problemas, não foge à regra. Agora, é um Corinthians, Miller, a partir daqui, ó. A gente vai ver o que vai acontecer. Eu discuti ontem o 4-0, vergonhoso para a história do Corinthians, e poderia ter sido pior, não fosse o Hugo. Sim. Não fosse o Hugo, 7 ou 8 caberia com tranquilidade, Miller. Agora, a partir de hoje e amanhã, Dorival Júnior, vamos ver qual a cara que ele vai dar para a equipe. Amanhã ele vai fazer entrevista coletiva. Isso. E baseado naquilo, dos trabalhos anteriores dele, o último do São Paulo, é isso que eu te falei. Ele vai reforçar o meio campo, ele não vai jogar com 3 atacantes, até porque o Corinthians, se jogar com 3 atacantes, fica vulnerável lá atrás. Porque os 2 jogadores de beirada, Romero e outro que joga do lado esquerdo, Memphis no caso, eles não recompõem. Eles demoram para recompor. E hoje, com os laterais de time grande que jogam como alas, dificilmente aí estoura na defesa, consequentemente o meio campo que fica vulnerável. Então acho que o Dorival vai fazer isso. Ele vai ajeitar a defesa, mas ele vai reforçar o meio campo. E o Dorival Júnior, ele sabe lidar também com esses medalhões também? Sim. Tipo Memphis, é uma das principais características dele. E outra coisa, Michele, uma notícia boa. O Dorival, ele consegue organizar a casa de uma forma rápida. Tem sido assim por onde passou. É isso que o Corinthians está precisando, porque tem técnico. O Cuca, quando assumiu o Palmeiras, às vezes tomou umas 6 pauladas, né, no Atlético. Lembra disso? O Dorival, normalmente, quando ele chega, 1, 2 jogos, ele já dá uma cara pro time. Isso é importante. Porque também não tem muito tempo a perder, né, gente? É isso. Não tem nenhum tempo. Não temos tempo a perder. E assim, né? Joga contra o Novo Horizontino lá, o sufoco que vai ser. Você viu o que o Eduardo Batista falou ontem, né? O Novo Horizontino Todos os jogos do Corinthians contra o Novo Horizontino... Complicou. Aliás, ontem o Eduardo Batista estava aqui no Mesa Redonda, técnico bom no mercado, hein? Técnico do Novo Horizontino, né? Bom, turminha, muito obrigada pela sua participação aqui no Gazeta Esportiva. Siga nosso Instagram, @Gazeta Esportiva, nosso YouTube. Valeu, Miller, obrigada, Garrafa. Um beijo pra você. Fique agora com o Jornal da Gazeta. Tchau.